Olá pessoal, então oficialmente iniciamos o nosso Web4 Meeting. Tudo bom com vocês? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite a todos aí. boa Legal. noite. Boa noite. Só guerreiro, hein? Uma hora dessa, 8 da noite, o pessoal aqui firme e forte para estudar. Fico muito feliz. Então, para quem nunca participou do Web4 Meeting, qual que é a dinâmica, tá? Geralmente acaba aproveitando um pouco melhor o Web4 Meeting, quem já está ali na fase final de estudos, tá? Pensando ali nos simulados, na certificação. Mas, obviamente, se você não avançou até o final do curso, várias das coisas também você vai conseguir se beneficiar. Então, geralmente, eu coloco uma questão, vou até colocar aqui na tela para vocês. Geralmente eu coloco a questão, eu leio a mesma e depois eu peço a colaboração de vocês, tá? O que vocês acham que é a questão correta? A, B ou C? Por que você acha que essa é correta? Isso é legal porque a gente estuda em conjunto, tá? Uma coisa que eu costumo fazer aqui, para ficar um pouco mais fluido o vídeo e a nossa explanação, a didática fica um pouco melhor, eu leio em português, tá? Mas ali durante o exame de certificação de vocês, evita fazer isso. Realmente lê o que está aparecendo em inglês e já pensa em inglês. Obviamente, se alguma palavra, se algum contexto não fizer muito sentido para você, aí ok, você faz a tradução mental, tá? Especificamente ali daquela palavra e aí continua. Mas ali para o exame de certificação, geralmente a gente lê em inglês, pensa em inglês. Legal? Só peço para quem está com o microfone aberto aí, dar um mute, assim fica mais tranquilo. Então eu vou começar, vou fazer a leitura e depois vocês me ajudam na resposta, tá bom? Então eu separei 10 questões, pessoal. A primeira questão é o seguinte: uma empresa precisa armazenar dados por 5 anos. Essa empresa precisa ter acesso imediato e esses dados precisam estar altamente disponível no momento do acesso. Entretanto, esse acesso não é frequente. Qual ação de lifecycle você deve escolher para estar reduzindo os seus custos? Então, isso é bem legal, tá? Imagina que a gente tem um cenário, você tem que interpretar várias coisas, várias palavras-chave ali para estar respondendo essa questão. Então, bom, aqui ele está falando de armazenamento de dados. O acesso a esses dados ele tem que ser imediato quando a empresa precisar acessar. Alta disponibilidade, ok? E esse acesso não é muito frequente. Então, com base nesses elementos, a gente tem que fazer uma transição mental das classes do S3 que podem atender esse cenário, tá? E, obviamente, a gente tem que reduzir custos. Pessoal, ainda que a questão não fale em redução de custos, sempre que a gente dimensionar um cenário, a gente tem que ter essa questão de otimização de custos, é como se fosse intrínseca dentro de nós, tá? Porque em nenhuma organização você quer gastar mais do que o necessário. Então, tenha em mente que redução de custos e questões de segurança estão implícitas em todas as questões. Legal? Ainda que não apareça escrito, mas essa daqui foi explícito esse ponto. Então vamos às opções. A opção A, fazer a transição dos objetos da classe Standard do S3 para a classe Standard Infrequent Access. Opção B, fazer a transição dos objetos depois que expirar, depois de 5 anos. Opção C, fazer a transição dos objetos da classe Standard para a classe S3 OneZone Infrequent Access. E opção D de dado, fazer a transição dos objetos da classe Standard para a classe do Glacier. Então temos 4 opções. Quem gostaria de responder? Acho que é a A. Opa, Diogo, eu iria de A. Legal. 2 Também, votos para A. Eu vou optar pela A também. Legal. Também iria pela Muito bom. E vocês estão corretos. Então, aí eu tenho uma pergunta para vocês. O Glacier não é mais barato, por exemplo, do que o S3
Standard Infrequent Access, se ele é mais barato, por que eu não poderia escolher o Glacier nesse caso? Então tem tempo de recuperação. De recuperação dele. Ele não é imediato. Perfeito. Então, ainda que ele seja mais barato, ali um requisito da questão é que quando eu acesse o meu arquivo, o meu objeto, eu consiga recuperar isso imediatamente. Então, pessoal, isso é fundamental para vocês acertarem questões que envolvem ali o S3, tá? Se o cenário apresentar alguma coisa em que você tem um tempo de recuperação na ordem de minutos ou horas, legal, você pode pensar no Glacier, se não, não, de forma alguma. Aí uma outra pergunta que eu tenho para vocês, o S3 One Zone Infrequent Access, ele é mais barato do que o Standard Infrequent Access porque ele mantém os seus dados em só uma zona de disponibilidade. Por que eu não escolho ele em detrimento do primeiro? Essa é mais difícil, hein? Porque a questão fala em alta disponibilidade ali, ó. Perfeito. A questão do multi-azeite É né? um caminho também. Isso mesmo. Legal, então a linha de raciocínio de vocês está perfeito. Sempre que a gente fala em alta disponibilidade na AWS, vocês têm que considerar duas ou mais zonas de disponibilidade. Em TI, a gente tem uma premissa que diz: quem tem um, não tem nenhum, tá bom? Então é algo mais ou menos nesse aspecto perfeito. E como a questão fala em alta disponibilidade, vocês acertaram com muita propriedade. Um tipo de transição de Lifecycle Policy muito comum que a gente vai encontrar dentro da AWS é essa que eu coloquei aqui na imagem para vocês, tá? Imagina um dado nascendo, por exemplo, na classe Standard, depois da Standard ele vai para Standard Infrequent Access, porque o objeto não é tão mais acessado, o documento acaba ficando antigo, depois eu posso pensar em um Archive, em um Glacier. Muitas vezes a AWS utiliza para o Glacier a informação de Cold Data, ou seja, um dado frio, um dado que você acessa muito pouco, tá? E depois de algum prazo você pensa em exclusão. Então esse é um caminho de lifecycle, de transição bastante comum, tá? A gente encontrar não só no exame de certificação, como no mercado em si. Legal? Alguém tem alguma dúvida? Posso passar para a próxima. Não, perfeito, João. Tá ok. Perfeito. Legal. Então vamos à próxima questão. Uma empresa quer criar uma aplicação que vai fazer a transmissão de Protected Health Information. Pega aí. São informações médicas, tá? De paciente para milhares de serviços que vão consumir essa informação de diferentes contas da AWS. Os servidores de aplicação precisam ficar em uma VPC privada, ou seja, precisam ficar em subnets privadas dentro dessa VPC. O roteamento para essa aplicação tem que ser tolerante a falhas. Ele pergunta qual requerimento você vai trabalhar para estar atingindo esse cenário. Opção A, você vai criar um VPC Endpoint Service e garantir as permissões específicas para esses consumidores que vão estar ali criando uma conexão com esse seu VPC Endpoint Service. Opção B, você vai criar um Virtual Private Gateway, você vai criar uma conexão de Virtual Private Gateway entre o par de serviços dos provedores e os serviços da VPC que vão estar consumindo. Opção C, você vai estar criando um Internal Application Load Balancer, onde você vai prover ali na sua VPC e esses servidores de aplicação vão ficar atrás desse Application Load Balancer. E opção D, você vai criar um proxy server, que vai ser o serviço ali da sua VPC, que vai rotear essas requisições entre esses diferentes serviços que vão estar consumindo os seus servidores de aplicação. Essa já não é tão simples quanto a primeira, né? Mas deem uma pensada acerca do que vocês já estudaram de VPC. Aqui a gente está falando o seguinte, ó, vou traduzir em outras palavras, tá? Nós temos uma aplicação que a gente tem que compartilhar com
podemos entender múltiplos parceiros, porque aqui ele fala diferentes contas da AWS, tá? Ele fala essa questão também que o roteamento tem que ser tolerante à falha. E aí, lembra que eu falei para vocês que não necessariamente questões de segurança ou de custos, elas vão estar explícitas, mas saiba que requisitos de segurança, eles estão implícitos também nessa solução que a gente tem que prover, tá bom? Então, alguém tem alguma sugestão de qual escolheria ou por quê? Pode chutar também e errar, tá? Esse é o momento da gente aprender. Eu chutaria C. Eu tenho dúvida nessa. Eu iria na B por tentativa de exclusão das outras. Tá. Eu também na B, frente à VPN. B de bola, no meu caso. Tá bom. Eu iria na B de bola aí para criar o private key. Também iria por exclusão, eu chegaria na B. Tá bom. Pessoal, saibam que eu já fiz algumas provas da AWS, tá? E se vocês acham que em todos os exames eu tenho certeza absoluta de todas as questões, negativo. Então, esse processo de fazer a exclusão das questões é perfeitamente normal até você tentar chegar em alguma que nos pareça certa. Aí uma dica, não fiquem nervosos caso vocês se deparem ali no exame de certificação com algumas questões que vocês não conhecem ou que ficaram em dúvida. Isso é perfeitamente normal, tá bom? É só marcar ali para revisão, depois mais para o final da prova. Às vezes você dedica um pouco mais de tempo, mas é normal, tá? Dificilmente a gente vai chegar sabendo tudo. Mesmo que você estuda os serviços, pode acontecer de ainda assim você ter dúvida no que está sendo apresentado. Você pode falar, mas poxa, eu conheço tudo sobre esse serviço, ainda assim estou em dúvida nessa questão. Normal, acontece. Então vamos ver, essa aqui a gente está bem dividida, né? Alguns de vocês falaram B, C, e quem falou A? Quem foi esse corajoso aí ou essa corajosa aqui? Escolheu A? Ninguém? Tá bom, eu vou destrinchando. Vamos lá, então vamos dar uma olhadinha na C, tá? A C, ele fala para a gente estar criando um Application Load Balance internal, e colocar os nossos servidores de aplicação atrás dele. Vocês concordam comigo que se o meu ALB for interno, ele só vai ser passível de acesso de quem tiver ali dentro da minha VPC? Então, se eu tenho um Application Load Balancer como público, ok, as pessoas conseguem acessar, mas se ele é interno, só as minhas sub-redes internas é que vão conseguir chegar nesse meu Application Load Balancer. Se eu fizer isso, mais o peering, entre esses, ele falou milhares de consumidores, né, diferentes contas da AWS, até pode funcionar, mas ele não falou nada de peering aqui. Então, essa questão C não vai atender o cenário. Questão B, Virtual Private Gateway Connection. A gente utiliza um Virtual Private Gateway Connection quando a gente vai trabalhar ou com Direct Connect ou com VPN. Só que fechar VPN com esse monte de conta talvez seja muito custoso, talvez tenha latência, não é a melhor maneira de resolver esse cenário, tá? E a questão D é a menos elegante. Ele fala para você colocar um proxy server. Evita soluções que não sejam, digamos assim, um serviço gerenciado ou pronto da AWS, tá? Eu costumo dizer que evita gato. Geralmente as questões voltadas à arquitetura ou mesmo em outras áreas, SysOps, Developer, elas requerem uma solução um pouco mais madura. E você subir um proxy server, muito provavelmente você vai ferir a questão de um roteamento, de tolerância à falha, porque você vai precisar de 2 proxy server, aí tem que colocar um balanceador de carga, então geralmente não. Olha a questão correta, VPC Endpoint Service. Então, se eu tenho algum recurso que ele tem que ser privado, ok?
e eu quero expor ele para diferentes parceiros, no caso aqui ele falou diferentes contas da AWS, lembrem-se que vocês podem criar um VPC Endpoint Service e expor esse serviço. Então, outras contas da AWS, você vai dar ali as referidas permissões e essas contas vão conseguir consumir esse serviço de uma maneira bastante segura. Esse tráfego ele não vai ser roteado pela internet, tá? Então, para informações sensíveis como Protected Health Information, PHI, inclusive nos Estados Unidos você tem leis bastante pesadas acerca do comprometimento desse tipo de informação. Se você não fez ali a sua arquitetura como deveria, se você não protegeu isso. A questão também de você utilizar um Virtual Private Gateway e VPN vai fazer com que esse tráfego seja roteado pela internet, então não é a maneira mais segura, tá bom? Então realmente o VPC Endpoint Service é o que vai nos atender com mais segurança nesse caso, nesse cenário. Entenderam? Sim, sim. Beleza. Legal. Então vou passar para a questão número 3. Uma empresa faz ali a hospedagem do seu website e ela utiliza o Amazon API Gateway como seu front-end. Recentemente, o website da empresa está recebendo muitos acessos, né? Bastante pesada essa quantidade, esse consumo de acesso, e a empresa quer fazer um controle dos acessos para que somente usuários autenticados consigam consumir desse tráfego, né? Consigam acessar esse website. Como uma empresa pode fazer a limitação dos acessos somente para usuários autenticados? Vocês veem que eu começo facinho para vocês verem que a coisa é tranquila e depois eu vou pesando a mão, né? Aquela coisa de parecer bom menino no começo e depois tira as garrinhas de fora. Essa não é uma questão fácil, tá? Essa é uma questão, eu não lembro quem de vocês que até comentou no grupo que, poxa, eu fui contratado como arquiteto aqui, mas eu mexo mais nos serviços de dev da AWS do que tudo. Esse é um caso típico. Apesar da gente estar considerando aqui um Solutions Architect, a gente também tem que entender um pouquinho do API Gateway e um pouquinho de segurança. Então vamos às opções que a gente tem aqui para atender esse cenário. E muita atenção, selecione duas, olha marcado ali, tá? Fica atento com essa questão porque às vezes durante o exame de certificação nós podemos ficar nervosos e a gente fica se matando olhando duas questões ali, mas poxa, essa aqui também parece certa, poxa, essa aqui também. E você não repara que ali estava para fazer a seleção de 2 ou 3 ali dentre as opções que você tem. Então fica atento com relação a isso também para marcar o número correto. Vamos lá. A opção A, permitir que os usuários se autentiquem através do Amazon Cognito. Opção B, limitar o tráfego através do API Gateway. Opção C, permitir que certificados X509 façam a autenticação desse tráfego. Opção D, fazer o deploy do KMS para identificar os usuários. E opção E, assinalar permissões para os usuários através do AWS IAM. Alguém tem sugestão do que escolheria duas? Por quê? Opção A e opção E? Eu teria A e E também, nesse caso. Legal, 2 votos para A e E. 3. 3. Eu iria de A e C. Tá bom. Legal. Alguém tem uma outra visão? A e E também. Legal. A maioria A e E, a resposta correta é letra A e letra E. Então, pessoal, se vocês precisarem de alguma camada de autorização em cima do API Gateway, vocês têm que lembrar basicamente que vocês conseguem fazer essa autorização de 3 formas.
Amazon Cognito. Isso tem que ser como um ímã na mente de vocês. O Amazon Cognito ele é maravilhoso para autenticação de mobile, sincronização ali de autenticação entre diferentes dispositivos. Ele é muito fácil e ele é integrado com diversos serviços, dentre eles o API Gateway. Então, sempre que aparecer questão acerca de autenticação e autorização, o Amazon Cognito é um fortíssimo candidato, tá bom? Vocês abraçam ele e só soltem se for assim uma razão muito forte. A princípio você abraça e vai com ele até o final. Então, ele é uma das opções. Uma outra forma que a gente tem de autorizar os nossos acessos ao API Gateway é o que a AWS chama de Lambda Authorization. Basicamente, você vai escrever ali a sua função Lambda utilizando a sua linguagem de programação favorita ou a que a sua empresa adota. Por exemplo, sei lá, eu tenho ali o meu código em Python. Basicamente, quem vai tratar essa questão da autorização é a sua Lambda e ela só vai devolver essa informação para o API Gateway. Por exemplo, true ou false, dependendo ali se a autenticação foi feita com sucesso, baseado no que o usuário informou, tá bom? Então o Lambda ele pode tratar essa questão de autorização. E por fim, vocês têm que lembrar também, isso não é tão natural, tá? Geralmente a gente vai encontrar esse tipo de informação na leitura do FAQ dos serviços. Por isso que lá no final do curso da Web4 eu falo, você já leu o FAQ, não esquece de ler, dá uma olhada aqui nessas URLs e dá uma lida e tal. Eu sei que o FAQ às vezes é um pouco extenso, mas ele traz informações muito preciosas. E vamos lá. E a questão E pode não parecer, mas ela é a mesma desse terceiro bullet, tá? Você assinalar permissões aos usuários do IAM para estar conseguindo acessar o seu API Gateway. O que é isso? A AWS ela trata esse AWS Signature V4 versão 4. Isso é uma espécie de assinatura que é feita com base naquelas chaves de acesso. Lembra das nossas API Access Key? Então, a AWS disponibiliza ali SDK para diferentes linguagens de programação. E ali dentro desse SDK você consegue gerar uma assinatura, essa AWS Signature versão 4, você consegue gerar a partir desse SDK. Então, por isso que a gente diz, você vai estar autorizando os seus usuários do IAM, porque a partir daquela API Access Key, eu vou utilizar um SDK e eu consigo gerar essa assinatura. Essa assinatura eu passo na minha chamada, e aí uma vez que você passou essa assinatura na sua chamada, serviços como o API Gateway, ou mesmo o RDS, ali, dependendo do motor que você estiver trabalhando, consegue autenticar um usuário baseado na credencial do AWS IAM. Então, muito bom. A maioria de vocês acertou. Não sei se conheciam mais ou menos esse processinho, ou se foi um pouco intuitivo, mas muito bom. Entenderam? Querem que eu explane sobre uma outra ótica ou deu para pegar um pouquinho a sistemática? Deu sim. Ô, Diogo, só uma dúvida. Por exemplo, teve alguém que falou que era AD, né? Tá. AD não poderia ser, mas assim, eu fui intuitivo, tá? Então, AD não poderia. Por quê? Olha, o serviço de KMS, ele serve basicamente para criptografia. Ele não faz autenticação. Dentro do KMS, Verdade. Você tem basicamente chaves criptográficas. Você vai ter uma chave criptográfica simétrica ou assimétrica, tá? E a gente vai conseguir fazer criptografia através de algumas chamadas no KMS, até consegue. Se for uma chave simétrica, um arquivinho pequenininho, ele faz isso. Mas o mais comum é a gente utilizar aquele processo do Envelope Encryption. Eu não lembro se eu tenho questão do Envelope Encryption, se é nesse Web4 Meeting.
ou se foi no passado ou 2 para trás, tá? Depois, quando eu fizer a edição desse vídeo, eu coloco onde vocês pegam mais informações sobre o Envelope Encryption. Mas não precisa entrar nesse nível de detalhe, é só lembrar que o KMS ele vai servir para criptografia. Nesse caso, a gente está falando de um processo de autorização. O que é a autorização? É você provar que é você mesmo. Então, eu estou dizendo, olha, eu sou Diogo. Alguém olha, realmente você é o Diogo, você está autorizado a fazer determinada ação, tá? Então, é um pouquinho desse processo e o KMS não faz isso. Basicamente, ele criptografa ou decriptografa alguma coisa, ou ele te entrega chaves de criptografia para você fazer esse processinho. Bom, alguém foi falar alguma coisa? Eu acabei interrompendo. Diz aí. Não, acho que foi eu que falei que tinha entendido. Legal. Uma alternativa que poderia nos confundir essa, tá? A questão C. O que ela diz? Você permitir essa autorização com base em certificados X509. Então, o certificado X509 é um padrão em que a gente utiliza ali chave pública e privada. Quem acessa, por exemplo, o serviço ECAC da Receita Federal com certificado digital faz uso desse processo. Alguns outros servicinhos ali do governo, quem tem um smart card físico, se baseia na autenticação com esse tipo de chave, tá? X509, mas o API Gateway não suporta diretamente isso, mas é uma que poderia nos balançar. Então, enfim, falei bastante, mas vocês têm que fixar e se lembrar basicamente de, se for API Gateway, Amazon Cognito, fortíssimo candidato, é o primeiro que vocês têm que pensar. Lambda, ok? Lambda Authorize, então o Lambda pode receber essa informação e ele tratar segundo o que você define, então o céu é o limite, porque o que você escrever na sua função Lambda você pode tratar em termos de autorização e também eu posso me basear no AWS IAM, ou seja, autorização dos usuários do IAM, me apoiando no AWS Signature V4, que é esse processinho de assinatura digital que a AWS utiliza a partir das nossas API Keys, ou seja, são aquelas chaves que eu gerei para o meu usuário. Legal? Beleza. Então tá bom, vou partir para a questão número 4. Qualquer coisa vocês fiquem à vontade também para me interromper, tá bom? Eu não estou olhando no chat, vocês têm que me interromper via voz mesmo. Uma empresa precisa expandir sua capacidade ali dos seus recursos da AWS, do seu website, que ela hospeda no ambiente on-premise. Sempre que eu falo ambiente on-premise, pensa no próprio data center da empresa, tá? Os recursos da AWS vão incluir balanceador de carga, auto-scaling, instâncias Amazon EC2 que vão precisar acessar um banco de dados on-premises. A conectividade de rede já está estabelecida, entretanto, nenhum tráfego entre o ambiente on-premises e a AWS está ocorrendo. E aí ele diz como nós configuramos o Amazon Route 53 para estar distribuindo esse tráfego também com o ambiente da AWS. Então, o que me parece dessa questão, tá? Eu já tenho a minha estrutura ali on-premises, o meu data center, entretanto, talvez eu não tenha mais capacidade de crescer on-premises, eu vou crescer na AWS. Legal, então ele criou os recursos lá na AWS e agora ele quer fazer a distribuição desse tráfego. Então imagina que, por exemplo, o meu cliente vai acessar ali o site da Web4 e ora o Route 53 tem que jogar para os meus recursos na AWS e ora ele tem que jogar para os meus recursos on-premises. E mesmo que ele jogar para os recursos da AWS, ele diz aqui que é obrigatório o acesso a um banco de dados que está lá no ambiente on-premises. Beleza? Escolha 2. Então, opção A, fazer o setup de um DNS record do tipo A, que vai estar mapeando um nome para um endereço IP do seu balanceador de carga. Opção B,
criar múltiplas entradas, múltiplos registros do tipo A para suas instâncias EC2. Opção C, fazer um setup de uma política de roteamento baseada em peso, que vai distribuir esse workload entre o load balancer e o seu ambiente on-premises. Opção D, utilizar uma política de distribuição baseada em geolocation, ou seja, em localização, que vai balancear o tráfego entre o load balancer e o seu ambiente on-premises. Opção E, fazer o setup de uma política de roteamento de failover, que vai utilizar o seu ambiente on-premises como primário e o load balancer como secundário. Dentre as opções, quais as duas que vocês escolheriam? E tenta explicar o porquê nesse caso. Que eu escolheria a C e a D. Exato. C e D. C A e C- E, desculpa. Pode explicar, Bom, depois eu tenho que explicar. o meu raciocínio aqui é que com essa política de você rotear pelo balanceamento de carga aqui, Tá? aí como ele fala que você pode fazer o balanceamento entre o load balance e o on-premise, daria para fazer essa distribuição entre os dois, por essa política, né? E no outro, em relação à geolocalização. Acho que talvez se a gente setasse para onde que deveria jogar essas no on-premise, né? Onde que você tinha que jogar essas chamadas de DNS. Essa seria a minha lógica, tá? Não sei se estaria certo. Tá bom. Alguém quer complementar ou tem uma outra visão? Eu iria na A e C. É porque assim, como eu acho que ele está querendo expandir a capacidade e não fazer failover, Tá. eu ia, por exemplo, distribuir com weighted ali para jogar 50% para o balance, que fica lá na AWS, e jogaria a outra metade do tráfego por on-premise. E aí teria que criar uma entrada, né, no DNS apontando para o balance. Só estou em dúvida do seguinte, porque ali fala para apontar para o IP do load balancer, né? Só que o balance ele tem um nome, né, na frente, né? E o IP ele pega um IP aleatório lá, né? Então o ideal é você criar um alias, né? Então por isso que eu estou na dúvida da A. A C eu iria, agora A eu acho que não, só não sei qual que é a outra aí. Tá. Então, enfim, ainda na dúvida. Legal. Sempre que você vê uma questão que alguma coisa te incomoda, porque você sabe que não é exatamente isso que a AWS preconiza, pessoal, descarta. Então, se você já ouviu o instrutor de vocês falar, olha, um balanceador de carga, você sempre tem que chamar pelo nome, nunca você pode setar direto o IP. E aí você vai ler lá a documentação da AWS, olha, você tem que utilizar o nome ao invés do endereço IP. Então, se cair metade do item que parece que é correto e outra metade que foi contra uma melhor taxa, cara, descarta essa questão, tá bom? Não tenha apego à mesma, porque provavelmente está errada. Beleza? Lembra disso que pode ajudar vocês. E às vezes acontece isso, tá bom? Metade da questão, poxa, legal, é isso mesmo, e de repente vem um negócio estranho. Você sentiu que estava estranho, tá? Então estou dizendo, sentiu que está estranho, abandona, provavelmente não é a correta. Mas legal, mas agradeço a contribuição, daqui a pouco eu exploro as outras. Legal, alguém selecionou outra coisa? Eu selecionei a E por causa da política de rota de failover, né? Entre a rede on-premise e o load balance e o secundário load balance. Tá bom. Eu iria de C e E. Legal. E a sua resposta está correta. Então pense o seguinte, pessoal. Vamos por eliminação. Então a gente já falou que está errada, porque você nunca deve setar o endereço direto de um load balancer, ok? Os IPs do seu load balancer, do seu application load balancer, por exemplo, eles podem variar ao longo do tempo. Imagina que você começa ali com 3 IPs e você começa a receber um tráfego muito intenso no seu application load balancer.
automaticamente a AWS aloca mais recursos internamente e ela coloca outros IPs válidos, tá? Então, já estamos carecas de saber que não podemos setar IP hard-coded para o load balancer. Legal. Criar múltiplos recordes para as instâncias EC2. Olha, o problema desse tipo de solução é que, se a instância cair, vocês concordam que o DNS ele já vai ter resolvido? Então, não é legal. A gente sempre tem que pensar em um balanceador de carga. Se alguma instância EC2 cair, ele vai detectar aquela queda e vai parar de rotear o tráfego para a mesma, tá? Então, B não é legal. Vamos ver por que a gente descartaria a D de dado. Geolocation Routing Policy, o que ele vai fazer? Ele vai ver qual é o seu IP de origem e, baseado no seu IP de origem, ele vai dizer, olha, acessa esse destino. Vocês concordam comigo que, se o ambiente da AWS cair, ou se o ambiente on-premises cair, ele vai estar atuando da mesma forma. E o pior, aqui ele não diz, por exemplo, que os clientes dele estão espalhados ao redor do mundo. Então pensa na Web4. Vocês são todos aqui do Brasil, não faz o menor sentido eu setar um Geolocation Routing Policy, porque toda a origem está vindo do mesmo local. Isso aqui faz sentido se eu tiver, por exemplo, utilizando uma CDN na qual eu estou distribuindo o tráfego globalmente. Aí, dependendo de onde vir essa pergunta, eu dou um determinado destino. Ou se eu estou pensando também em entregar um conteúdo no idioma daquela pessoa, tá? Então, poxa, se a requisição vier da Espanha, deixa eu entregar o meu conteúdo em espanhol. Então, basicamente, a gente pensaria no Geolocation para esse tipo de cenário. Geolocation não vai ajudar em nada o balanceamento de tráfego entre a AWS e o ambiente on-premises, porque é isso que a gente precisa fazer nesse cenário. Então, vamos ver as opções C e D. Cara, a opção de você setar o roteamento baseado em peso é perfeito, porque eu posso colocar, por exemplo, um peso maior, 70% das minhas requisições joga no meu ambiente on-premises e só 30% na AWS. Então, isso me permite crescer de uma maneira mais inteligente, sem sustos, sem solavancos, tá? Eu controlo o quanto eu vou crescendo de cada lado. Então, perfeito isso daqui. E como ele está trabalhando só com o ambiente on-premises, poxa, deixa eu colocar um peso 10% para a AWS no momento inicial do que já fazer uma virada por completo. Faz sentido, tá? Até para a gente validar as coisas. Então, esse tipo de política de roteamento cai como uma luva nesse cenário. E aí? Routing Policy for Failover. Sempre a gente tem que pensar em características de alta disponibilidade em failover. Se a gente não trabalhar com esse tipo de policy, o que pode acontecer? O ambiente, por exemplo, da AWS pode cair e o meu Route 53 continuar fazendo ali resoluções de DNS apontando para esse ambiente da AWS que ele está fora do ar. Então é importantíssimo também eu trabalhar essa característica de failover, ou seja, ele fica escutando ali qual ambiente é saudável e se qualquer um desses ambientes cair, ele vai detectar e ele não vai mais fazer resoluções de DNS para um ambiente que está fora. Então também se encaixa como uma luva essa questão do Routing Policy Failover, mesmo porque a gente trabalhou um pouquinho com características, inclusive, de tolerância a falhas nesse cenário. Entenderam? Ô, Diego, eu entendi. Então, assim, a minha dúvida então seria o seguinte: a questão está falando com as duas possibilidades de configurar, ou ele está falando para configurar das duas formas? Porque aí, se for das duas formas, então ele está falando de criar duas entradas no DNS, porque eu sei que existe Health Check, né, para fazer failover. Eu posso configurar lá, consigo configurar até no Weighted um Health Check. Mas aí ele está falando assim, quais são as duas possibilidades que eu poderia configurar o Route 53 para isso? Ou ele está falando para fazer as duas coisas, assim? Isso que eu não entendi. Tá. Para fazer essas duas coisas.
ele não fala em uma ou duas, né? Ele fala basicamente como nós devemos configurar o nosso Amazon Route 53 para distribuir o tráfego entre esses ambientes. Qual que é a magia da coisa que torna esse serviço lindo? A gente consegue utilizar ambas simultaneamente. Então, imagina que você vai distribuir por peso. Isso faz todo sentido. Entretanto, essa policy só vai ficar distribuindo por peso se eu posso trabalhar com health check, mas eu também posso acionar essa política de failover concomitantemente, ou seja, elas conseguem trabalhar em conjunto. Inclusive eu consigo criar lógicas do tipo, só faça isso, se acontecer isso. Isso é perfeito, assim, é um dos serviços da AWS que te dá mais robustez. Se você for fazer isso em ambiente on-premises é super complexo. Eu já trabalhei, por exemplo, com solução de balanceamento de carga da Citrix entre diferentes sites. Nossa, bem mais complexo do que atender isso com o Route 53. Mas nesse caso a gente usa as duas, tá? Ele suporta sim. Legal, valeu. Foi isso que atrapalhou minha mente para responder a pergunta. Mas valeu. Diogo, uma outra ideia de utilização, eu uso no meu dia a dia aqui no trabalho, Tá. a ideia de peso do DNS quando tem novas versões de deploy da aplicação da empresa. Né? Então, a ideia de teste, a gente solta 5%, 10% e vai trocando isso conforme eu sinto confiança na aplicação. Legal. Não, ele é excelente para esse tipo de coisa. E agora, inclusive, o Application Load Balancer, ele está permitindo esse peso também, né? Então, você cria ali 2 target group e aí o novo target group você começa a jogar parte do tráfego para ele. Isso é legal, porque antes a gente precisava, no Route 53, configurar 2 ELBs, por exemplo, e aí aumentava o meu custo, né? Mas é uma tratativa muito comum, tá, pessoal? Dentro de grandes empresas, a gente começar com essa tratativa de peso para mandar a carga, para validar, né, a nova versão do meu sistema, esse tipo de coisa. Legal, muito bom. Alguém quer fazer mais algum comentário ou posso passar para a próxima? Beleza, vou passar para a próxima então. Questão número 5. O arquiteto de soluções está fazendo o design de uma VPC que vai requerer o acesso remoto a uma API utilizando IPv6. Os recursos dentro dessa VPC não podem acessar diretamente a internet. Como eu posso atingir esse cenário? Opção A. Utilizar o NAT Gateway e negar o acesso público utilizando Security Groups. Opção B. Atachar um Egress Only Internet Gateway e fazer a atualização da tabela de roteamento. Opção C. Utilizar um NAT Gateway e fazer a atualização da tabela de roteamento. Opção D. Atachar um Internet Gateway e negar o acesso público utilizando o Security Group. Aquele silêncio sepulcral. Dá uma pensada aí. É que essa Diogo, nas estruturas de dia a dia, 2 ou 3, ou até 2 ou 3 fazem sentido, né? Porque essa é pegadinha, hein? O que vai matar essa questão é IPv6. Tá bom? Não esqueçam que vocês têm que fazer. O IPv6 ele não precisa, ele já tem acesso direto, né? Isso, mas ele está dizendo ele aqui... público e privado. Perfeito. Ele está dizendo aqui que os recursos da nossa VPC não podem acessar diretamente a internet. O que isso significa? Eu não poderia, por exemplo, subir ali uma EC2 em uma subrede pública tendo IPv6 em cima dela, tá? Isso que ele quer dizer. O IPv6, ele tem uma classe, um range, que os endereços não são roteáveis diretamente na internet, tá? E é mais ou menos nessa linha que a gente estaria escolhendo para resolver isso. Mas de qualquer forma, tá claro aqui que a nossa EC2 não pode estar em uma subrede pública, não. Pergunta para vocês, qual que é a diferença na AWS entre uma subrede pública e uma privada?
a pública tem acesso direto à internet e a privada precisaria do NAT Gateway para sair para ter acesso, né? Isso, e por que a pública tem acesso direto à internet? Por causa do Internet Gateway. Isso, perfeito. Então, com isso, vocês acho que já conseguem responder ou eliminar algumas coisas aqui, tá? Dá uma pensada aí, e aí vocês me ajudam na resposta. Eu tô achando que essa B aí, puxa, sim. Eu li a respeito, mas não tenho tanta certeza. Legal. Eu iria na B Se também. é egress only. Eu iria na B por exclusão. Boa. Alguém mais? Sabe por que... Eu iria na B também. O gênero de Internet Gateway e NAT Gateway, e falando que a IPv6 é uma coisa bem diferente, que não tem dia a dia, o egress também você não vê todo dia, eu ia na B também, por chute puro. Tá bom. Se fosse eu escolheria a B também, porque é B de boa opção. Tá bom? Vocês acertaram, pessoal. E pensa assim, o NAT Gateway realmente ele só vai atender IPv4. E quem já viu, por exemplo, NAT Gateway com Security Group? Ninguém. Não tem nada disso, tá bom? A gente Nunca vi. Pois é, então com isso a gente já eliminaria a C, a gente eliminaria pela questão de IPv4, e a D a gente não consegue criar regras de deny em Security Group, tá, pessoal? Security Group, basicamente, a gente só cria regra de allow. Se não tem alguma coisa declarada como allow, ele vai negar por padrão. Mas a gente não consegue ir num Security Group e dizer, tudo que é 200.144.00/24, você negue. Negativo. Deny a gente só consegue fazer em NACL. Então, com isso, a gente já exclui a D. E aí, eu gastei um tempinho tentando fazer essa topologia bonitinha aqui para vocês, tá? Então, é exatamente esse o cenário que está sendo proposta na questão. Então, a gente tem máquinas IPv6 ali em uma subrede privada. A gente vai utilizar um elemento chamado Egress Only Internet Gateway. Pensa nesse cara como um NAT Gateway de IPv6. Tá bom? Mas não é o NAT Gateway. Por algum motivo a AWS deu esse nome. Acho que ela quis dizer assim, egress only, basicamente você vai sair através dele, né? Não é ingress, ele não vai receber, por exemplo, uma chamada direto da internet, alguma coisa assim. E aí o Internet Gateway e ir para fora, tá bom? Mas é só lembrar aí, se eu precisar sair com IPv6 de uma subrede privada, Egress Only Internet Gateway é o cara. Fechou? Beleza. É que a questão fala que ele não pode ser acessado da internet, né? Not be accessed. Então aí faz sentido o Egress Only. Mesmo se fosse em IPv4, né? Mas assim, faria sentido, né? Porque ele fala que não pode ser acessado por fora. Isso. Accessed. Entendi. O que ele está dizendo aqui, por exemplo, essas instâncias de EC2 com IPv6, ela não pode estar nessa subrede pública. Porque se você colocar uma instância com IPv6 nessa subrede pública e atachar um Internet Gateway, ela vai conseguir sair diretamente à internet e quem está na internet consegue voltar diretamente nela. Tá bom? Principalmente scan chinês e coreano, né? Os caras são bons. Sofri Os bastante caras com isso. são bons para produzir qualquer coisa. Essa webcam que vocês estão vendo aqui, chinesa, notebook. Então pensa que o pessoal consegue ir e vir com facilidade. Legal, vou passar para a questão 6, ok, pessoal? Ok. Legal, questão 6. A empresa está fazendo o design de uma solução de processamento de mensagens baseado no Amazon SQS. Essas mensagens vão ficar na fila e precisam ser processadas antes do tempo máximo de retenção expirar. Quais ações devem ser procedidas para estar atendendo esse requerimento? Opção A. Utilizar o AWS STS para processar essas mensagens. Opção B.
Utilizar instâncias EC2 EBS Optimizer para estar processando essas mensagens. Opção C. Utilizar instâncias EC2 em um grupo de auto-scaling e o trigger de crescimento desse auto-scaling vai ser baseado no tamanho da fila. Opção D. Aumentar o atributo o período, o atributo de retenção da fila do SQS. E opção E, converter essa fila do SQS para um tipo first in, first out. Selecione duas. Essa é legal, faz a gente pensar em várias coisas também, mas não está tão difícil. Por exclusão dá para vocês chegarem também. C e D, C e D. Eu iria de D e E. Tá bom. A D, temos mais votos. D e E também. Tá bom. Quem lembra qual é a diferença de uma fila standard para uma fila FIFO? First in, first out. A standard, as mensagens são aleatórias, digamos assim, né? São mais performáticas. Elas não são enviadas na ordem, né? Na sequência, igual é na FIFO, né? São enviadas sequencialmente. Elas não são recuperadas, né? Então, exato. E com isso, sei que a standard a gente tem mais performance. A gente tem que tomar cuidado lá com o visible timeout, né? Tem que gerenciar isso direitinho. Mas eu iria na C e na D nessa daí. Tá bom. Então, gostei da explicação. Então, a fila standard, ela tem algumas diferenças para a fila FIFO. Então, na fila standard, eu consigo trabalhar com muito mais performance, uma performance virtualmente ilimitada, só que qual que é o problema dela? A recuperação das mensagens não necessariamente em ordem, ou seja, eu tenho uma mensagem A, uma mensagem B e uma mensagem C. Vamos supor que essas mensagens realmente entraram nessa ordem, tá? A, B e C. Quando eu for recuperar a mensagem, eu vou falar assim, fila do SQS, me dá uma mensagem aí que eu quero processar. Pode ser que a mensagem B seja entregue antes da mensagem A, tá? Ou seja, na sua aplicação você teria que ter alguma lógica para tratar essa questão. Então, isso é uma vantagem da standard em termos de ser performance, mas para alguns casos pode ser uma desvantagem essa questão da recuperação. E também pode ser que alguma mensagem seja duplicada nessa questão da recuperação. Então, como é um sistema distribuído, pode ser que duas EC2 perguntem e ocasionalmente você entregue duas cópias da mensagem B, tá? Características da standard. A FIFO veio depois para resolver esse problema de entrega na ordem e da mensagem nunca correr o risco de ser duplicada. Então, qual que é a lógica? A, B e C. Então, A entrou primeiro, B segundo, C terceiro. Legal. Quando a minha instância é C2, quando o meu Lambda, ou qualquer que seja a aplicação que venha recuperar a fila do meu SQS, ele vai pedir, o SQS vai entregar primeiro a A, só dar um permitir aqui, depois a B e terceiro a C, tá? Legal. Qual que é o problema que a gente está tendo nessa questão? Parece que depois de expirado aquele tempo de retenção padrão, eu estou perdendo as mensagens. Então, a questão, o cenário está perguntando para a gente como eu posso fazer o processamento dessas mensagens sem perder as mesmas. Aí a gente tem que pensar em algumas soluções. Se eu partir da standard para a FIFO, vocês concordam comigo que o meu poder de processamento ele cai? Então, se eu estava recuperando, por exemplo, 1000 mensagens por segundo, pode ser que a FIFO não me entregue essa performance de 1000 mensagens por segundo. Eu não me recordo de cabeça qual que é o throughput da FIFO, mas vocês têm que ter em mente que a gente diminuiu o nosso poder de processamento. Então, com certeza, sair de uma standard para a FIFO não vai nos ajudar nesse cenário. Pelo contrário, vai atrapalhar porque eu coloquei um throttling, eu coloquei alguma coisa que está
estrangulando a minha capacidade de vazão e processamento. Então pode ser ali que o meu auto-scaling tenha criado 50 máquinas para estar processando essas mensagens, mas o SQS com a FIFO está bem devagarzinho, toma essa daqui, agora toma essa. Então, pelo contrário, não nos ajuda em performance. Legal? Então, eliminamos aí e aproveitamos aí a aula para relembrar questões de fila do SQS. Legal. Vocês falaram a C, cresceu o meu grupo do auto-scaling baseado no tamanho da fila. Perfeito. Vocês têm que lembrar desse cara e isso é muito comum, tá? Então, dá uma olhadinha aqui nesse pequeno diagrama que eu montei para vocês à direita. Pensa ali que a gente tem a nossa fila do SQS. Então, se eu tiver, por exemplo, 1000 mensagens paradas na minha fila, ok, eu trabalho com 2 EC2. Mas se eu atingir um trigger, por exemplo, de 5.000 mensagens, o meu auto-scaling vai colocar mais instâncias EC2 e eu tenho mais poder de processamento para estar recuperando essas mensagens. Então é perfeito, tá bom? Eu utilizo o auto-scaling ali para mexer na quantidade de instâncias e diminuir o meu processamento dentro dessa fila. E a questão D. Pessoal, por padrão, as filas são retidas ali no SQS por 4 dias. Vocês concordam que o cenário está falando aqui que ele tem preocupações da mensagem ficar ali na fila e eu não conseguir processar a tempo? Duas coisas vão nos ajudar nesse aspecto. Colocar mais EC2, ou seja, mais poder de processamento, eu vou recuperar mais mensagens, então eu consegui resolver essa questão e aumentar o tempo de retenção. Poxa, eu posso sair de 4 dias para 14 dias. Então eu tenho certeza que com essas duas ações eu vou ter melhorias acerca do meu processamento e eu não vou perder mensagens ali na minha fila do SQS que deixaram de ser processadas porque atingiram esse retention period, que é esse período de retenção. Entenderam? Legal, alguém tem mais alguma dúvida ou posso passar para 7? Vocês têm que me dar retorno, senão vai ser um monólogo, eu acho que minha conexão caiu até. Pode sim, Diogo. Beleza. Então, tá Ficou bem explicado esse aí. Manda bala. Legal. Então vamos à questão 7. Uma empresa trabalha com uma aplicação disposta em 3 camadas e ela utiliza instâncias EC2 ali com volumes do Amazon EBS, tanto para a parte web quanto para a camada de aplicação, tá? Esse 3-tier, lembra que basicamente eu tenho, geralmente, tá? Uma camada web, uma camada de aplicação e a terceira é o meu banco de dados. Se vocês escutarem o termo 2-tier, eu tenho a minha camada web e aplicação, geralmente em uma só camada, e banco de dados embaixo, tá bom? E aí ele fala exatamente isso, e aí a camada de banco de dados é composta do RDS. A empresa está preocupada acerca da perda de dados, tanto da camada web quanto da camada de aplicação. Qual a maneira mais eficiente de prevenir essa perda de dados? Opção A. Está criando um Amazon FS e rodar um shell script que vai copiar os dados. Opção B. Criar um snapshot do Amazon EBS através do CloudWatch Events Rule. Opção C de casa. Criar um snapshot policy, criar um Amazon S3 snapshot policy que vai fazer o backup dos seus volumes do EBS. E opção D de dado, criar um snapshot lifecycle policy, uma política de snapshot, de fotos, né? Um ciclo de vida acerca disso. Algumas coisas é difícil traduzir para o português, tá? Então eu vou ficar com Snapshot Lifecycle Policy, que vai periodicamente tirar snapshots do nosso volume de EBS. Uma opção é a mais eficiente.
Eu olhando assim, eu penso que mais de uma pode atender, mas uma acerta na mosca, com mais propriedade, digamos assim. É a D de dado. Legal. D de dado. A D é boa porque é D de Diogo. Eu também escolheria essa aí. Ele achou uma boa. Vou dizer também. Legal. Então vocês estão corretos. Então, através do Snapshot Lifecycle Policy, de tempos em tempos, a gente consegue tirar snapshot do nosso volume de IBS. Então, saibam que snapshot de IBS é uma maneira bastante segura e eficiente de fazer backup dos nossos dados, tá? Então, como ele fala ali, que tanto a camada web quanto a camada de application tem EBS, ok? Eu crio ali um snapshot lifecycle policy que de tempos em tempos fica fazendo isso para mim, e a questão do snapshot ela é otimizada também, tá? Então imagina que no back-end da AWS, o meu primeiro snapshot ele vai pegar o full, digamos assim. O segundo snapshot ele tem uma lógica inteligente que ele só pega o diferencial. Então eu não faria, por exemplo, em termos de armazenamento, em termos de custos, uma cópia completa dos meus dados. Então ele só pega o diferencial, isso me ajuda em custos, e para retornar tudo isso também é bastante transparente, então tranquilo. Pessoal, a questão do primeiro, tá? Gato. Um shell script que vai copiar os dados de tempos em tempos. Sempre que vocês verem uma solução assim muito caseira, muito customizada, desconfiem da mesma, tá bom? D é uma solução completa, robusta e elegante da AWS para estar atendendo as coisas. É muito melhor um serviço pronto do que um faça você mesmo, ok? Estou dizendo que no mundo real seja isso, porque às vezes a gente tem umas soluções faça você mesmo para evitar o custo de um serviço gerenciado, por exemplo, mas vocês têm que pensar com a mecânica de pensamento da AWS e um padrão americano também, quando vocês forem prestar o exame de certificação, tá bom? Então vamos à questão número 8. O arquiteto de soluções está construindo uma aplicação de compra online, onde os usuários vão ter a disponibilidade de pesquisar itens, adicionar itens ao carrinho e depois, obviamente, comprar esses itens, né? As imagens desses itens vão ser armazenadas em um bucket do S3 e organizadas por categorias. Quando um desses itens for comprado e não tiver mais disponível, essa imagem tem que ser excluída do bucket do S3. Ocasionalmente, durante esses testes, algumas imagens excluídas do S3 ainda continuavam visíveis para alguns usuários. Qual o problema de design que está ocasionando isso? Opção A. A definição dos buckets do S3 está causando um erro na distribuição de partição que pode estar impactando a performance. Opção B. A opção do Amazon S3 Delete ela é eventualmente consistente, o que pode causar com que alguns usuários ainda vejam o item mesmo depois de comprado, mesmo depois de excluído. Opção C. O Amazon S3 Delete ele faz um bloqueio do S3 durante a operação que vai causar bloqueio para outros usuários. E opção D. Amazon S3 persist and expose the application to a single point of fail. Alguma coisa que diz que a forma que a gente está operando expõe a aplicação como um ponto único de falhas. Até estranha, né? Algumas das respostas. Mas é um cenário bem interessante, porque ele mostra ali um caso real, prático e o que está acontecendo, e se você não souber a forma com que o S3 trabalha, o que foi explicado ali no curso, você não lembrar, não fizer associação, pode ficar um pouquinho difícil responder. Mas quem quer tentar fazer alguma opção dentre as opções?
É a B de bola. Tá? Porque para delete dele é eventual consistência. Eu vou na B de bola aí, jogo também. Pra eventual consistência, né? Eu vou na B também, que tem essa consistência aí também, que eu me lembro bem do seu curso, disso daí. Legal. E essa questão de consistência eventual acontece para delete? Vocês estão dizendo que acontece, eu vou acreditar, hein? E além do delete, em que outros casos a gente pode encontrar essa consistência eventual? Que outras ações do S3 isso pode ocorrer? Para put também, né? Agora vocês me deixaram orgulhoso, hein? E não fico gravando e falando sozinho as videoaulas. Tem alguém do outro lado que assiste. Muito bom. Legal. Perfeito, pessoal. É exatamente isso, tá? Então, essa questão da consistência eventual pode ser que depois de eu mandei a instrução para deletar, logo em seguida ali eu tenho uma chamada e pode ser que o recurso da AWS ainda não tenha sincronizado essa informação. Então, ele vai e fala, ó, tá aqui o arquivinho, mas na prática ele já deletou, tá bom? Isso também pode acontecer com um put de um objeto já existente, quando eu tenho um overwrite, ou seja, eu tenho a minha foto.jpg, se eu faço um put de uma outra foto.jpg e eu faço uma chamada ali naquele microsegundo, pode ser que eu caia em algum recurso da AWS que ainda não sincronizou essa informação e me dá a foto antiga, tá bom? Basicamente essa característica da consistência eventual. Pessoal, qualquer sistema distribuído de alta performance, a gente tem essa característica e esse problema de consistência eventual, tá? Digamos assim, é uma penalidade para eu ter um sistema distribuído que performa as coisas em diferentes servidores, em diferentes recursos, por assim dizer. É o custo, né, de uma escalabilidade ilimitada, mas aí vários serviços, vários produtos, eu tenho formas de eu estar fazendo uma chamada consistente. Aí uma chamada consistente, basicamente ele vai ali, ele pergunta para uns 2, 3, faz uma continha ali, para ter certeza que aquela é a informação mais atualizada. Principalmente no DynamoDB, vocês vão ver essa questão, tá bom? De uma leitura consistente ou de uma leitura eventual. Mas perfeito, acertar. Penúltima questão. Vocês aguentem firme aí que já estamos acabando, hein? São só 10 questões. O arquiteto de solução está criando uma aplicação web serverless que vai precisar fazer um mapeamento de centenas de arquivos de dados. Cada um desses arquivos contém aproximadamente 30 KB. E essa solução, em termos de armazenamento, é esperado que ela cresça na ordem de centenas de terabytes. Qual a solução de melhor custo-benefício, mais custo-efetiva, que pode atender os requerimentos desse caso? Opção A, Amazon FS. B, Amazon EBS Code HDD, que a gente está falando de disco magnético, ok? Opção C, Amazon S3 Standard. E opção D de dado, Amazon DynamoDB. Eu tô na dúvida entre o S3 e o Dynamo. Vocês sabem que eu pesquisei um montão antes de chegar. Essa pergunta já rolou ali no grupo da Web4, sei lá, há alguns meses atrás. Na hora eu dei uma resposta, mas sabe quando aquilo incomoda? Aí eu fui pesquisar, e aí eu mudei a minha resposta depois de um tempo. Por quê? A AWS, nos exames de certificação, por exemplo, ela não retorna o que a gente acertou, né? Então, realmente, para a gente chegar nas respostas corretas, são ali especialistas, amigos, colegas que a gente conversa e faz sentido que seja essa daqui por conta disso. E essa foi uma das que me deixou em dúvida, mas hoje em dia eu tenho 98% de certeza da resposta e eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Você ficou em dúvida entre a C de casa e D de dado? Como ele fala aqui, storage, embora seja que o DynamoDB possa fazer algo do tipo, mas como ele menciona storage, tá.
Eu iria nós três, porque o EBS Code, o Code não tem performance, né? Eu tô na mesma, entre C e D. O Code não tem performance, né? O EBS Code. Qual é o tamanho máximo que você pode chegar de um volume EBS? De cabeça, não me recordo. E nem precisa 16 recordar. A ideia é você saber que o EBS ele tem um volume limitado. E aqui ele diz que os seus dados estão crescendo de uma forma monstro, né? É por isso que eu pensei no Dynamo, mas o FS eu sei que é mais para NFS, né? É um file system compartilhado. Dá para ser compartilhado, né? Uhum. Como se fosse um NFS do Linux. Escalável, mas eu acho que eu iria nas três. Tá bom. Pessoal, eu acho que por custo efetivo eu ia no Dynamo. Porque o S3, se você colocar milhões de terabytes, ele ia ficar um pouco salgado. Tá. É verdade. O custo do Dynamo, salvo engano, ele é maior do que o S3, tá? 1 tera do Dynamo eu acredito que seja maior do que o S3. Entretanto, não é isso que vai jogar para a gente em um ou em outro serviço. Só para eu entender, a maioria de vocês escolheu o seu D. Deixa eu excluir as outras, tá? O EBS, geralmente a gente não utiliza em solução serverless, porque o EBS a gente tem que atachar uma EC2. Se eu estou trabalhando com serverless, não faz o menor sentido eu criar uma instância EC2 porque não é serverless. Enfim. O FS, mais recentemente, o FS passou a ser possível de ser montado dentro do Lambda. Entretanto, pessoal, essas atualizações recentes da AWS, elas demoram para ser refletidas no exame de certificação e no exame não fica tentando achar pelo em ovo. Por exemplo, Diogo, eu li que, por exemplo, instâncias Nitro permitem tamanho XPTO, permitem que um EBS seja compartilhado entre várias instâncias. Cara, não fica com esse conceito, tá bom? Pega o geral, que é o que vale para o exame de certificação. E o FS vale essa questão. A gente está falando aqui em serverless, então geralmente a gente não vai pensar no FS com serverless, a gente vai pensar mais com instâncias EC2 e tal. Entre S3 e Dynamo, vocês repararam que ao invés de ler storage, eu li armazenamento, exatamente para vocês não ficarem viciados achando que storage é só S3. Se a gente for traduzir a palavra storage, é armazenamento. Vocês concordam comigo que o DynamoDB armazena informação? Então, ele está no jogo, mas tem uma outra palavra que vai levar a gente para o serviço efetivamente. Eu já vou dar a resposta, tá? E a resposta é o Amazon DynamoDB. Percebe que aqui ele está falando em Access Mapping Data, ou seja, dados de mapeamento. Isso significa dizer metadados. Então, o DynamoDB ele é excelente para armazenar informações de metadados, eventualmente alguma indexação que você precise. Então, esse serviço cai como uma luva. O fato dele citar também 30 KB faz a gente pensar que o DynamoDB pode atender sim esse cenário. Se ele falasse em arquivos de 1 MB, por exemplo, não dá para colocar no Dynamo porque cada item só tem 400 KB. Então, realmente é o serviço do Dynamo que me atenderia nesse cenário, principalmente por essa questão de Access Mapping Data, ou seja, dados de mapeamento, metadados. Como é um banco de dados não relacional, Key Value Pair, ele atende com muita propriedade. Entenderam? E lembrando, o 30 KB ali é uma grande lembrança do Dynamo, é verdade. Eu acho que, inclusive, essa informação consta em quem criou essa questão. Não fui eu que criei. Para fazer a gente pensar no Dynamo, né? Inclusive, porque dependendo do tamanho do dado que eu vou estar salvando, eu descarto o Dynamo de cara. Beleza? Acresceu essa informação, essa pergunta? Eu acho que é legal, né? Porque a gente consegue discutir várias coisas que até então nós não havíamos pensado enquanto a gente está só estudando as aulas e lendo os documentos, né?
Verdade, essa questão é muito boa. Legal. Sim, muito. Então tá bom. Última questão. Vamos lá. Fechar com chave de ouro, por favor, acerta, hein? Uma aplicação está rodando no Lambda e ela vai requerer o acesso a uma API de um serviço de terceiro. Essa chave tem que ser armazenada de uma maneira segura e tem que ser passível de auditoria, onde só a função Lambda consegue acessar essa chave. Qual a maneira mais segura de estar armazenando essa chave? Opção A, como um objeto no Amazon S3. Opção B, como uma security string no serviço do AWS Systems Manager Parameter Store. Opção C, dentro de um arquivo em um volume EBS que vai ser atachado à função Lambda. Opção D de dado, dentro de um arquivo secreto que vai ser armazenado no Amazon FS. E a resposta correta é? B de bola. B de bola. Ele tá bem. Legal. Eu agradeço porque vocês deixaram o vídeo bonito. Parece até que eu explico bem, que vocês estudam bastante, então, corretíssimo. Muito bom. Pessoal, lembrem-se que nenhuma informação sensível eu devo armazenar ali dentro do meu código, na minha função Lambda, perdidão lá dentro de um EBS. Nós temos o Systems Manager, ok? Que ele pode armazenar algumas informações na qual eu recupero. E essa informação armazenada, inclusive, a gente pode criptografar a mesma através do Security String Parameter Store, ou seja, eu faço a união do útil ao agradável. Então, ali na minha função Lambda, eu vou atachar uma role que vai estar tendo permissão de recuperar essa informação do System Manager. Essa informação vai ficar em memória, ou seja, em nenhum momento alguém consegue ali, por exemplo, abrir o código da nossa função Lambda e pegar essa informação da chave, vai processar o que precisa e depois essa informação é expurgada da memória. Então, é uma maneira muito mais segura de eu estar trabalhando. Isso vale não só com o Lambda, como diversos outros serviços, tá? Que vão se apoiar dessa mesma estrutura para estar recuperando informações sensíveis. Além do System Manager Security String Parameter Store, mais recentemente a AWS criou AWS Secrets, que pode performar a mesma ação, tá bom? Pode guardar ali uma informação sensível. Nesse caso, é uma key de um serviço de terceira parte, né, que está armazenado fora da AWS, e aí o servicinho pode ter autorização de recuperar essa informação, decriptografa essa informação, está em memória, performa o que precisar, depois isso é expurgado da memória. Inclusive, qual que é o serviço que a gente vai se apoiar para fazer a criptografia dessa informação? Para criptografar, você diz a chave? Isso, imagina que, por exemplo... É o KMS? Isso, é o KMS. KMS, né? KMS. Ah, tá. KMS. Legal. Então, basicamente, o System Manager ele vai armazenar aquela informação, mas quem vai fazer a criptografia é alguma chave lá do KMS, tá? Então, uma vez mais, o KMS integrado com diferentes serviços da AWS vai nos ajudar tanto na criptografia quanto decriptografia dos dados. Questão de confidencialidade é muito importante para qualquer exame de certificação da AWS, ou mesmo para o dia a dia, né? As empresas aí, quando a gente vier trabalhar com ambiente em cloud, enfim, segurança por design é algo que a gente sempre tem que considerar. Então, pessoal, as questões que eu tinha separado para vocês são essas. Espero que tenha acrescido aí na base de conhecimento de vocês. Alguém quer tirar alguma dúvida sobre essa questão? Podemos encerrar por hoje. Eu queria, Diogo, Diga. na verdade, assim, inclusive essa aula do System Manager e do Secrets eu assisti ontem, né? Legal. E aí, só uma dúvida que ficou em relação à diferença dos dois, né? Que eu acho que é em relação à rotação dos segredos só, né? Tá. Mas eles têm praticamente ali as mesmas funções.
Isso acontece não só com esses serviços, tá? Isso acontece também com outros serviços da AWS. Alguns deles a gente tem um overlap de funções. É como se em um dado momento a AWS criasse um serviço para cobrir um determinado propósito, só que tempos depois ela identifica melhorias significativas, tá? Ela lança um outro serviço que tem outras funcionalidades, mas eventualmente também podem cobrir o que aquele serviço mais antigo fazia. Então isso é normal. E qual que é a política da AWS nesse aspecto? Eu não vou descontinuar o antigo serviço porque eu criei um novo que cobre. Eu deixo os dois coexistirem, mesmo porque tem muitas empresas que já estão utilizando o outro, as chamadas de API são diferentes, isso seria um pouco disruptivo se ela descontinuasse um serviço só porque um novo veio a fazer a mesma funcionalidade ou que pode atender de uma forma parecida, tá? Então, o Systems Manager com o Security String Parameter Store, ele veio bem antes dos Secrets, ok? Mas se nós olharmos os dois, Diogo, se eu tiver que responder no exame de certificação ali, se eu escolheria um ou outro, muito provavelmente eles não vão estar juntos na mesma questão, tá? Em que você fique nessa roubada, entre aspas, de ter que escolher um ou outro. Mas se a gente for analisar friamente, sim, os dois armazenam credenciais de forma segura. O que um faz que o outro não faz? Basicamente essa questão da rotação automatizada de chaves. Então, se você considerar, por exemplo, a integração do AWS Secrets com o serviço do Amazon RDS, você consegue ali rotacionar suas chaves de criptografia de uma forma automatizada, coisa que você não consegue com o System Manager Parameter Store, tá bom? Mas eu consegui explicar que às vezes acontece um pouquinho desse overlap. Quem não conhecia o System Manager Parameter Store e não acompanhou o nascimento dele antes dos Secrets, realmente fica com essa dúvida, né? Isso acontece com outros serviços, por exemplo, o SWF, Simple Workflow, da AWS, não faz algumas coisas parecidas com Step Functions, por exemplo? Sim, faz, só que o Step Functions é mais avançado, ele cobre outras coisas. É normal, tá? Na vida de AWS de vocês vão se deparar com esse tipo de coisa e, obviamente, depois vocês vão estudar características de pricing, de performance, e aí vão fazer a escolha mais assertiva de um serviço em detrimento de outro. Respondi? E o meu medo era esse, né? De chegar na prova uma questão, qual o melhor a usar, mas com certeza vai ter uma palavra-chave lá de rotacionar, segredos e tal, se tiver, né? Mas acho que o meu maior receio era esse, né? Tá, no caso desses dois, não vão aparecer juntos mesmo, porque a AWS, quem faz ali as questões, tá, dos exames de certificação, sabe um pouquinho que isso pode ocorrer, tá? Mas se ocorresse, qual seria a minha dica? Pega o mais recente ou que atende exatamente aquele propósito de uso. Então, o AWS Secrets ele foi criado exatamente para isso. Já o Systems Manager Security String Parameter Store, o serviço do Systems Manager em si, ele faz muito mais coisas, né? A gente sabe que tem toda a parte de inventário, a parte de acesso remoto, esse tipo de coisa. Então, se aparecesse na mesma questão e não tivesse nenhum indicativo como rotação de chaves, por exemplo, eu escolheria o Secrets porque ele foi criado para esse propósito. Mas pode ficar tranquila que isso não acontece, tá bom? O pessoal já tem esse sentimento e ou vai ter um ou vai ter outro ali para você escolher para atender aquele determinado cenário. Beleza, Diogo. Obrigadão. Legal? Pessoal, mais alguma questão ou podemos encerrar por hoje? Eu tenho só uma coisa, Diogo. Primeiro que é normal a gente achar bastante secret keys dentro de S3, e até em TXT puro, em grandes empresas, tá? E segundo, cara, agradecer aí, há um ano atrás eu achei seu curso indo atrás de AWS e hoje estou trabalhando como arquiteto de uma grande empresa aí do nosso país
E graças ao seu curso e é a fonte onde eu vou sempre tirar minhas dúvidas, sempre estou no grupo lá interagindo, ajudando ou perguntando, tá? Então, para quem está iniciando no curso e tem a ideia de ir para a área de arquiteto ou qualquer coisa de AWS, vocês estão no lugar certo, tá? Ah, legal. Fico muito feliz pelo feedback de vocês. Realmente, às vezes é difícil, né? Manter tudo atualizado ali. Esse feedback, essa força de vocês é fundamental porque é o que faz tudo isso girar, né? Se não fosse por vocês, nada disso aconteceria. Então, eu muito obrigado a cada um de vocês que acreditou no curso, que deposita essa confiança. Enfim, obrigado de coração. Fico feliz por estar atendendo e ajudando a todos vocês, tá bom? Pessoal, obrigado, uma boa noite a todos vocês e nos vemos no próximo tópico. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite, Diogo. Valeu. Boa noite, Obrigado. Valeu, tchau, Tchau, tchau.